Amados irmãos, nós vamos continuar falando sobre Gálatas capítulo de número 2, e falando sobre Gálatas, nós temos tantas coisas para nós aprendermos. Nós já no domingo passado, o pastor Jonatas introduziu bem o capítulo 1, né? E já sabemos um pouquinho do que se trata o livro de Gálatas. Gálatas, a igreja que Paulo havia fundado, estava agora passando por sérios problemas, pois eles estavam se desviando do caminho. Nós, às vezes, nós sempre falamos que desviados são aqueles que não acreditam mais em Deus. Mas aqui nós temos uma igreja que havia se desviado do caminho, e eles estavam indo para aquilo que Paulo diz de outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho, porque evangelho só existe um evangelho. Mas eles estavam se desviando para outro caminho, outros caminhos eles estavam trilhando, e Paulo diz que isso era totalmente prejudicial e perigoso. E nós vamos ver melhor isso hoje, porque Paulo ele diz que isso é tão necessário abordar. Paulo ele escreve uma carta inteira, e o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele também zela de forma grande, ele zela de forma veemente para que a igreja, não só dos Gálatas, mas toda a igreja de Cristo, que Cristo fundou, todos os salvos, não se desviem também para este caminho. O capítulo 2 então começa com Paulo, como nós lemos antes já, o capítulo 2 inteiro. Paulo ele continua falando do que ele tinha terminado no capítulo 1, né? Ele estava falando, né, de que ele tinha ficado admirado de que os Gálatas haviam se desviado tão rápido do verdadeiro evangelho. E agora no capítulo 2 ele começa falando sobre uma outra história que ele próprio tinha presenciado, e que era basicamente a mesma coisa que estava acontecendo agora com essa igreja da Galácia aqui. Paulo ele começa contando uma história de depois que ele se converteu, 14 anos depois, ele diz no versículo 1: voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Quem que eram os não-judeus? É o que a Bíblia chama de gentios, né? Era sempre essa separação entre judeus e gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus. Então em Efésios 2, por exemplo, quando Paulo fala aos Efésios, ele fala: vocês que não são judeus, vocês também foram alcançados pela graça de Deus. Ou seja, nós somos os gentios, nós não somos do povo de Israel, nós não pertencíamos à linhagem de Israel, nós também fomos alcançados com essa graça. Então Paulo está dizendo: Cristo me chamou para pregar o evangelho não só para os judeus, mas para o restante do mundo. Paulo diz: eu fui chamado para pregar o evangelho a todas as nações, as outras nações, aliás. Enquanto que ele deixa claro que Pedro, João, os outros discípulos, Deus havia escolhido para pregar aos judeus a mensagem do evangelho. Então, no versículo 3, Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Vejam, irmãos, este é o grande problema de não só a circuncisão, mas a ordenança das leis. As ordenanças, as práticas judaicas eram o grande problema da igreja primitiva. Era um grande problema que Paulo vai abordar isso aqui nos Gálatas, mas em Efésios também, em outras partes da Bíblia ela é bem clara, que era um grande problema, porque os gentios estavam se convertendo e a mensagem do evangelho era: o único meio para se salvar é a fé em Jesus Cristo. Os judeus, como nós vimos no final,
no domingo passado, os judeus então, eles começavam de introduzir outras coisas. Eles diziam assim: você pode ser salvo pela fé, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Era sempre algo a mais que os judeus estavam ensinando que deveria ser feito. Era sempre algo a mais. Esse era o grande problema da igreja da Galácia, porque alguns judeus haviam entrado lá e estavam ensinando, vocês podem até ser salvos pela fé, mas se vocês não se circuncidarem, mas se vocês não guardarem o sábado, mas se vocês fizerem isso ou aquilo, vocês não vão ser salvos. Paulo aqui está falando, gente, essa é a parte mais importante, isso é a maior heresia de todas. Não era um pequeno problema, não era um pequeno problema acrescentar algo a mais na fé, era um grande problema. Era um grande problema, porque no final, Paulo ele vai dizer assim, no versículo 20 e 21, ele diz assim, no final do versículo 21, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Essa é a parte mais importante, por isso que Paulo ele é tão enfático, por isso que Paulo ele insiste tanto nisso aqui. Somente a fé salva o homem. Então, agora, Paulo ele explica até o versículo 8 que ele era o apóstolo do evangelho para os gentios, quer dizer, ele foi reconhecido apóstolo, né, para pregar o evangelho, e ele também reconhece que os outros discípulos que estavam com Jesus também eram apóstolos do evangelho, para pregar o evangelho. E agora do versículo 11 ao 14, né, Paulo até o versículo 10 ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre o seu apostolado, fala que os outros discípulos, eles pediram para que, não Paulo, você pode pregar o evangelho, nós aceitamos, nós temos o primeiro concílio lá em Atos 15, onde a igreja se reuniu tanto com os judeus, tanto com os gentios, e ali Paulo ele ensina no capítulo 15 de Atos, é a primeira vez em que a igreja concorda que as leis, elas foram cumpridas em Jesus Cristo e agora somente pela fé nós somos salvos. Mas, como nem tudo são flores, como nós sempre falamos, muitos judeus não aceitavam e muitas pessoas ainda tentavam perverter, desviar os crentes do verdadeiro caminho da fé em Jesus Cristo. Então, Paulo fala até o versículo 10, ele fala sobre isso, né? E no versículo 10 ele termina dizendo assim: eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Para nós acompanharmos melhor, NTLH, para nós acompanharmos ali na tela. E então começa o embate, no versículo 11. Paulo começa de preparar o terreno para falar da coisa mais importante, que é do versículo 15 ao 21. Paulo ele começa contando uma história de uma briga que ele teve, né, um embate, uma briga é pecado, né, mas ele teve um embate, ele expôs a hipocrisia de Pedro e de outras pessoas também. Qual era essa hipocrisia? No versículo 11, vamos acompanhar isso, diz assim: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus, mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque ele tinha medo dos que eram a favor de circuncidar não judeus. Veja, irmãos, Pedro ele é essa pessoa que nós sempre vemos que é cheio de temores e falhas, né? Nós temos Pedro negando a Jesus, nós temos Pedro, enfim, nós nos identificamos de certa forma em Pedro, porque mostra esse lado do crente que é cheio de temores, cheio de olhar não somente para a fé, mas olhar para aquilo que nós precisamos fazer, sempre essa coisa enraizada dentro de nós. Pedro é essa pessoa que ele sabia que a salvação era somente pela fé, era somente pela graça de Jesus Cristo, mas Pedro, uma hora e outra, ele vagueava, ele escorregava ainda, e ele dizia, então, aqui quando ele estava
comendo, tinha refeições com os gentios. Aí Paulo diz que teve uma hora que alguns judeus chegaram na comunhão com os gentios. E Pedro, ele se transforma, ele muda de uma hora para outra, ele começa a se afastar dos gentios, apenas com medo, diz a Bíblia diz. Os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Eles estavam com medo da opinião dos judeus. Eles estavam com medo, né? Os judeus, agora os judeus chegaram ali, os crentes judeus, e eles vão exigir que a gente guarde o sábado, que a gente faça circuncisão dos irmãos gentios. E Paulo, ele estava observando tudo aquilo. Paulo, ele estava olhando para tudo aquilo e ele começa a se revoltar. Então começa um confronto entre Pedro e Paulo aqui. Pedro, que comia com os gentios antes dos judeus chegarem, ele começou a se afastar dos gentios agora. Os motivos? A pressão dos judeus. Os judeus estavam cada vez mais pressionando, alguns estavam pressionando, né? Você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão você não é salvo. E Pedro, os discípulos, estavam começando a dar ouvidos para eles, estavam com medo da pressão dos judeus, dos fariseus. E lembremos, amados irmãos, isso não era a primeira vez que acontece. Nós lembramos de João, capítulo, acho que é o 8, eu acho, né? Onde Jesus, ele cura um filho de um casal, e os judeus começam a pressionar, e até os pais daquele filho que havia sido curado, daquele homem que havia sido curado, eles dizem assim: olha, a gente não responde mais pelo nosso filho, a gente sabe que ele foi curado, mas a gente não tem nada a ver. Aí então a Bíblia, João diz assim, eles tinham medo dos fariseus, porque os fariseus diziam que se alguém disser que foi curado em nome de Jesus, esse seria expulso da sinagoga, seria expulso, seria considerado um escárnio. Então não é a primeira vez que a pressão dos fariseus, dos mestres da lei, ou né, dos que sabiam da lei, dos que zelavam pela lei, não é a primeira vez que eles faziam pressão. Por várias vezes eles sabiam disso. E Pedro e Barnabé e outros aqui que eles se deixaram influenciar por isso, eles sabiam da liberdade em Cristo. Eles mesmos pregavam da liberdade em Cristo. Eles sabiam que somente a fé era necessária para a salvação. Eles sabiam que somente Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo salva o pecador. Eles sabiam disso. E Paulo, ele observa que quando alguns judeus chegam, eles mudam de uma hora para outra. E Paulo, ele fica bravo com isso. E Pedro, então, Paulo vê que Pedro, ele cedeu à hipocrisia. Pedro estava sendo hipócrita, porque mediante algumas pessoas ele era uma coisa, quando chegava outro grupo de pessoas ele era outra coisa, não é? Isso é hipocrisia. E isso, amados irmãos, não era somente um problema para Pedro, mas Paulo, ele olha para isso, eles estavam em comunhão, eles eram uma igreja, e Paulo, ele vê que isso estava trazendo divisão para a igreja. Isso estava dividindo a igreja, e não só dividindo, mas estava trazendo confusão. Amados, resolver os problemas naquela época não era como hoje, mandar um WhatsApp, não, amados, demorava os problemas. Quando Paulo vai escrever aos Coríntios, Paulo, ele recebeu os problemas, alguém contou os problemas para ele, mas levava muito tempo. E Paulo aqui está dizendo, olha, isso está trazendo confusão, porque os que não são judeus e crentes em Jesus Cristo, eles estão confusos agora, eles não sabem se eles precisam da fé e mais alguma coisa para serem salvos, porque um vem e diz uma coisa, outro vem e diz outra coisa. Por isso que Paulo, ele é enfático no capítulo 1, ele diz, me admiro que eu me esforcei tanto para pregar o Evangelho e agora vocês se desviaram, tão rápido. É claro, muitas pessoas entraram lá e traziam confusão para essa igreja.
confundiam a mente, traziam divisão. Afinal, eles pensavam, nós estamos livres da lei ou não? Jesus Cristo cumpriu a lei ou não? Irmãos, isso é trágico. Isso é trágico quando nós começamos a pensar que nós precisamos fazer algo a mais para nos salvarmos. É trágico quando nós pensamos que nós devemos orar 1 hora ao invés de meia hora, porque nós vamos agradar mais a Deus. Deus vai ficar mais feliz se eu cantar 4 louvor, Deus vai ficar mais feliz se eu cantar 2 músicas em vez de 3 músicas. Deus vai ficar mais feliz se eu ir no culto tantas e tantas vezes. Eu vou ser mais aprovado. Irmãos, isso é trágico. Isso é tentar se salvar pelas obras. Aqui os judeus, eles haviam introduzido algumas ordenanças. Então, por exemplo, o principal ponto, o tendão de Aquiles, como diz, era a questão de circuncidar. A circuncisão era a marca de alguém que pertencia ao povo de Deus. Circuncidar significava que alguém era agora pertencente ao povo de Deus, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas Paulo, ele mostra de forma enfática por várias vezes que o que sinaliza que alguém pertence ao povo de Deus é somente uma coisa. O que é? A fé em Jesus Cristo. Não é mais a circuncisão, mas é a fé em Jesus Cristo. É o batismo é o que substitui a circuncisão agora. Nós fomos batizados, nós fomos mortos em Cristo Jesus e ressuscitados em uma nova pessoa. Pela fé tudo isso acontece, somente pela fé em Jesus Cristo. Esse é o sinal de que alguém pertence ao povo de Deus. Mas não, os judeus vinham dizer, não, pela fé, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, como nós batemos aqui já várias vezes, e isso, irmãos, é tão grave, irmãos. Você pode vir à igreja, sim, você é salvo, a Bíblia diz que você é salvo, mas se você não der o seu dízimo, temos que ver se você é crente. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, temos que ver se você realmente é salvo. Irmãos, isso é trágico. Isso é destruir, é como Paulo diz assim, no final, então a morte de Cristo não adiantou nada. Cristo sofrer lá na cruz, Cristo ter sido abandonado pelo Pai, Cristo sofrer as agonias, não adiantou de nada, se eu preciso fazer mais alguma coisa para me salvar. Se isso fosse necessário, então Cristo, ele faz 90% do trabalho, 10% depende de mim. Não, irmãos, isso é a maior heresia. Somente Cristo faz o trabalho, somente de Cristo. Ele que nos dá a fé, apenas a fé nos salva. Então é isso que ele está dizendo. Isso estava trazendo divisão e Paulo, ele repreende Pedro. E no versículo 14 ele repreende, ele xinga, né? No bom português ele diz assim: quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. O que Paulo estava dizendo aqui? Olha, tem uma hora que você está com os gentios, você nem parece que é judeu. Apesar de você, o seu sangue ser judeu, você está ali comendo com os gentios, está tudo bem. Mas tem uma outra hora que você muda e você quer obrigar os judeus, os gentios, a viverem como os judeus. É isso que ele diz no versículo 14 no final. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Confuso isso, né? Mas Paulo está dizendo, você está sendo hipócrita. Uma hora você está dizendo que todos somos uma família, uma hora você está causando divisão. Então no versículo 15 ele começa
Ele preparou o terreno falando dos Gálatas, contando de uma outra história que estava acontecendo parecido agora aqui na igreja da Galácia. Então no versículo 15 ele começa. E por que, amados irmãos, isso é tão importante? Porque nós podemos viver no legalismo e nós podemos viver na outra extremidade, que é a libertinagem. O legalismo é como os judeus viviam, como os fariseus viviam. Os judeus, a gente não podemos englobar todos, mas aqueles mestres da lei, os que estavam enganando o povo, eles viviam no legalismo, eles viviam para viver de forma legal. Hoje, para você viver no Brasil, você precisa ter seus documentos todos em dia, você não pode, você tem que cumprir as leis para viver de forma legal aqui no Brasil. E é isso, dali que vem essa palavra legalismo, viver de forma legal. Os judeus estavam tentando, esses fariseus, eles estavam tentando viver dessa forma. Eu preciso ser aceito diante de Deus, então eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. A Bíblia diz que nós estamos vivendo na liberdade que Cristo nos alcançou, que é nem um extremo nem o outro. Nós fomos alcançados por Cristo e somos livres da lei, mas também agora com a lei nós somos santificados, nós temos obrigações. Somos livres da lei, da maldição da lei, pela fé em Jesus Cristo. Mas existe um outro extremo que é a libertinagem. Onde as pessoas dizem, eu não preciso seguir regras, apenas a fé em Jesus Cristo é suficiente, eu sou salvo e pronto, agora não preciso seguir regras, eu sou livre. E existem muitas igrejas assim hoje, que pregam apenas esse Deus doce, que diz, você é amado, então você não precisa mudar de vida. Essa é a libertinagem, e muitos viviam também assim na época. Hoje muitos vivem dessa forma também, não precisa, posso viver de qualquer jeito, eu sou justificado em Cristo, então não importa mais nada. Não, irmãos, essa é outra heresia. Mas nós precisamos viver o meio, que é a liberdade em Cristo Jesus, e isso que Paulo está defendendo aqui. Então, Paulo, ao dizer para Pedro, Paulo estava dizendo a Pedro, ora, no versículo 15, o fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Esse versículo é bem difícil de nós entendermos, é bem difícil, mas de repente a gente põe na NVT, para nós lermos juntos para nós entendermos melhor. Paulo ele começa no versículo 15 falando, você e eu somos judeus de nascimento. Aqui há uma confusão não, não há certeza se Paulo estava falando isso a Pedro, ou ele estava apenas parafraseando e agora falando aos Gálatas, mas enfim, você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores como os judeus consideram os gentios. Mas, aí no versículo 16, e no entanto sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é tão simples. Ele diz assim, ora, Pedro, judeu, Pedro sabia que a única maneira de ele ser salvo era através de Jesus. E Pedro sabia também que a única maneira dos gentios serem salvos é pela fé em Jesus Cristo. Somente pela fé em Jesus Cristo. Então o ponto aqui de Paulo é, Pedro, por que causar divisão entre judeus e gentios, se todos são salvos pela fé? Por que causar separação, se todos nós estamos no mesmo barco? E aí nós vamos ler Romanos capítulo de número 1, onde Paulo ele deixa bem explícito isso. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18. A culpa da humanidade diz assim, do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecadores, versículo 18, 1 e 18, até o 23. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus.
Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Paulo aqui ele não inclui aqui os judeus, mas um pouquinho depois, no capítulo 2, versículo de número 17, Paulo ele agora vai falar um pouquinho sobre os judeus. O que dizer de vocês, judeus? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, é luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas do templo. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece a sua lei. Pois as escrituras sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Vejam, irmãos, Paulo ele está mostrando aqui, não somente aos Gálatas, em Romanos, em várias vezes, em Efésios, Paulo mostra, todos precisam de salvação. Não-judeus, judeus, precisam da mesma fé em Jesus Cristo, pois todos pecaram, todos pecaram, porque todos nós precisamos, porque que o Evangelho é universal, porque o pecado é universal também, porque o pecado ele é universal também, por isso que o Evangelho é para todos também. A fé, o único modo de ser salvo para todos é a salvação, é a fé em Jesus Cristo. O único modo de se salvar, por isso que Paulo está dizendo a Pedro: Pedro, por que causar divisão? Se você sabe que todos nós precisamos apenas da fé em Jesus Cristo para sermos salvos. E o grande teor então do versículo 15 ao 21 é sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos, qual é a minha identidade? Quem eu sou em Cristo Jesus? Quem é você? Nós precisamos descobrir essa identidade. Os Gálatas, eles estavam confusos sobre quem eles eram. Alguns vinham e diziam: não, se vocês não se circuncidarem e não pertencerem ao povo judeu, vocês na verdade não são um povo de Deus. Até os próprios judeus estavam agora confusos sobre: não, mas se eu não preciso cumprir a lei, será que de fato eu sou do povo de Deus? Eles próprios estavam confusos, ninguém sabia da identidade. Então Paulo, ele relembra a eles: meu Deus, eu ensinei vocês sobre isso, eu lembro vocês do quê? Que apenas a fé em Jesus Cristo é o que denuncia alguém que ele pertence ao povo de Deus. Somente a fé. Tudo aqui é sobre quem nós somos em Cristo.
Irmãos, isso aqui não é sobre um debate teológico, não é sobre um debate, mas é sobre Paulo falando: gente, vocês são povo de Deus, gentios, judeus, americanos, espanhóis, todos são povo de Deus, se crerem em Jesus Cristo, se professarem a sua fé em Jesus Cristo. Irmãos, isso foi debatido aqui na Galácia, foi debatido na Bíblia, foi debatido há 500 anos atrás na Reforma Protestante, quando Martinho Lutero e os outros reformadores, eles colocaram as 95 teses, mas os 5 pilares da Reforma Protestante, e um desses pilares era sola fide, que era somente a fé em Jesus Cristo salva o pecador, somente a fé. E essa é a mensagem, hoje de manhã estávamos falando, essa é a mensagem mais atacada, essa é a mensagem mais atacada de todos os tempos. Somente a fé não é suficiente, eles dizem. Então as pessoas, elas são enganadas dizendo que assim como os amigos de Jó vieram para Jó e disseram: Jó, você está sofrendo porque você tem pecado, Jó. Então as pessoas chegam e dizem: você está passando por essa enfermidade porque você não é salvo, é porque você não está em Cristo Jesus. Então nós temos essas grandes movimentos onde dizem: olha, se você não for curado, você tem pouca fé, se você não for curado, se você está sofrendo, então é porque você na verdade não tem Cristo. Irmãos, essa é a maior mentira que a Bíblia já não sustenta. A Bíblia diz que Deus está conosco em todas as dificuldades, que para nós sermos salvos, apenas a fé basta, apenas a fé, somente a fé em Jesus Cristo. Imagina, irmãos, a pessoa que ouve e diz assim, a pessoa que ouve uma pregação que diz assim: olha, você não está sendo curada porque te falta Cristo, você não está recebendo a cura porque te falta Cristo. Irmãos, quando uma pessoa ela tem realmente Cristo, quando a pessoa ela tem Cristo em seu coração, ela perde saúde, ela perde dinheiro, ela perde todas as regalias deste mundo, assim como Paulo ele diz: eu perdi todas as coisas, mas eu não perco Cristo, como eu falei antes. Todos os nossos entes queridos podem morrer, nós podemos passar a vida inteira chorando, mas nós sabemos que Cristo nunca morre. Nós temos fé em Cristo, Cristo é suficiente para nós. Paulo debate isso, não é somente uma briga teológica. Paulo diz: somente a fé em Cristo é suficiente, somente Cristo. Irmãos, veja como Jesus repreendeu lá em Mateus 23. Isso é um versículo maravilhoso, e isso deveria, amados irmãos, abrir a nossa mente. Mateus 23, versículo 1 ao 12, Jesus já tinha esse problema com os mestres da lei. Mateus 23, 1 ao 12, isso. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Olha o que eles fazem: eles amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo ajudam a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares dos banquetes, os lugares de honra nas sinagogas. E no versículo 10 ele então diz: vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. No versículo 9, ele antecede e diz: e aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai.
Os fariseus, eles colocavam fardos pesadíssimos nas pessoas. Outra hora Jesus vai dizer, olha, eles davam dízimos absurdos, eles exigiam os dízimos disso, daquilo, eles colocavam fardos pesadíssimos em cima do povo judeu, e Jesus disse para eles, eles mesmos não ajudam a carregar em nada, eles também não conseguem, eles colocam fardos que eles mesmos não conseguem carregar. Hoje nós temos várias pregações em que ninguém consegue se basear na Bíblia. Você pede, mas de onde você tirou? Qual é a base bíblica para você dizer que você não é salvo em Jesus Cristo porque você está doente? Ninguém encontra a base bíblica. Então, amados irmãos, Paulo ele diz, no versículo... Aí Paulo ele levanta essa questão, não é? No versículo 16, mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Jesus Cristo, a fim de sermos aceitos por Deus, ou justificados por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser justificados por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. O que Paulo está dizendo aqui é que os fariseus, eles estavam dizendo assim, os mestres da lei estavam dizendo assim, olha, se não é necessário guardar a lei, então na verdade nós temos um grande problema, porque se a lei não importa, qual regra eu preciso seguir? Os judeus, então, esses que estavam introduzindo essa heresia, eles tinham um medo assim, das pessoas irem para o outro extremo, que era a libertinagem, onde as pessoas diziam assim, somente a fé é importante e eu não preciso mais seguir regra nenhuma. Eles tinham zelo por isso. Esse era o principal problema. Então Paulo ele diz assim, olha, então nós vamos dizer que ao nós termos apenas fé, a lei é totalmente abolida, nós não precisamos seguir mais nenhuma lei? Paulo diz, mas é óbvio que não, óbvio que nós temos que seguir regras. O padrão moral de Deus está escrito através dos 10 mandamentos. Para nós, apenas a fé é suficiente, mas para o processo, depois... para nós entendermos qual é a vontade de Deus, é óbvio que nós vamos olhar as leis, mas não é isso que nos salva, é apenas olhando para a lei que nós vemos que o único que conseguiu cumprir toda a lei de fato foi o Filho de Deus, e é nele que nós nos baseamos, é nele que nós confiamos, para seguir todas essas leis. Paulo aos Romanos, e aqui eu não posso me estender muito nesse ponto, mas Paulo aos Romanos ele explica qual é o papel da lei. A lei ela nos mostra o quão grande é o nosso pecado, e depois ela nos mostra qual que é o padrão de Deus, qual é o padrão de santidade de Deus. A lei ela tem um papel fundamental para nós, mas ela não nos justifica diante de Deus. Por que nós não podemos nos justificar diante de Deus com a lei, obedecendo a lei? Porque nós não conseguimos cumprir a lei por nós mesmos, mas nós confiamos, nós temos fé em Jesus Cristo, aquele único homem que conseguiu cumprir toda a lei. Nós confiamos que Ele é aquele que cumpriu toda a lei, Ele foi perfeito em tudo, e Ele é o único que pode nos justificar diante de Deus. E isso nós vamos ver no capítulo 3 depois, não é? No próximo domingo, se Deus quiser. Mas então, nós fomos aceitos em Jesus Cristo, justificados pela fé em Jesus Cristo, fomos aceitos na família de Deus, e Efésios 2:11 explica bem isso, e irmão, já estou terminando, não vou me estender mais. Efésios 2:11 diz assim: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus. Paulo está falando para nós isso também, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros
e não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte das suas alianças, enfim. No versículo 13, mas agora, unidos com Cristo, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não judeus um povo só, um povo só, um povo só. Então, amados irmãos, Paulo não está apenas debatendo com Pedro, Paulo está corrigindo uma grande heresia. Paulo ele diz, olha, então no final, no versículo 21 do capítulo 2, ele diz assim, olha, se vocês tentarem se justificar, irmãos, nós temos que fazer uma série ainda explicando sobre justificação, santificação, os processos da salvação, mas a justificação é um ato só, quando Deus nos justifica de todos os nossos pecados. Deus nos torna inculpados dos nossos pecados, através de Jesus Cristo. E isso depende somente de Cristo, pela fé nele. Nós não somos absolvidos, nós não somos justificados. Eu sempre uso esse exemplo. Antigamente nós precisávamos na escola, nós sempre precisávamos às vezes nós precisávamos sair da escola e nós precisávamos de uma justificação dos pais. Então os pais tinham que assinar, eu justifico que meu filho precisa sair da escola por tal motivo, uma justificativa. A Bíblia é a mesma coisa, a Bíblia nos ensina, qual é a justificativa para nós entrarmos no céu? Eu não tenho nenhuma justificativa para entrar no céu. Os judeus, eles diziam, não, mas Deus, eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço aquilo. Paulo ele diz, isso não é suficiente. Você precisa alcançar o padrão perfeito de Deus. Ninguém consegue cumprir a lei para se justificar diante de Deus. Todos pecaram. Como que nós somos justificados então perante Deus? Quando Cristo, ele cumpriu toda a lei, pagou pelo nosso pecado, e apenas através de Jesus Cristo, eu creio, eu tenho fé em Jesus Cristo, que ele me justificou dos meus pecados, e não a lei. Mas agora, durante o processo da minha santificação, eu observo a lei e vejo o que eu devo fazer a cada dia para estar mais e mais parecido com Cristo. Se nós tentarmos nos salvar fazendo coisas, então há uma condenação aqui no versículo 21, por último. Paulo diz, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Se nós tentarmos nos salvar pelo tanto de bonzinho que nós somos, o Evangelho, Cristo morreu na cruz em vão. Cristo morreu em vão se eu tentar agradar a Deus, portanto eu ir na igreja, pelo tanto que eu faço minhas orações. E isso, amados irmãos, é óbvio que isso é importantíssimo. É importantíssimo que você venha aos cultos. É importantíssimo que você ore em casa, em comunhão. É importantíssimo que você faça a leitura da palavra. Mas isso são coisas que você faz porque você foi justificado já por Deus, pela fé em Jesus Cristo. Se você está tentando agradar a Deus, arrancar como se diz, uma aprovação de Deus, você está desfazendo aquilo que Cristo fez na cruz. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados para nos justificar, e pela fé em Jesus Cristo, somente a fé em Jesus Cristo, Paulo está dizendo, somente a fé em Jesus Cristo é importante. Vamos orar?